Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu gravei essa videoaula que é uma espécie de resumão, né, para o nosso quarto encontro presencial da disciplina de processos patológicos e imunidade. Essa aula tinha como temas reconhecimento de antígeno pelos linfócitos T e respostas imunológicas dos linfócitos T e B e função dos anticorpos. Os linfócitos, tanto T quanto B, eles fazem parte da imunidade adaptativa, né? Como vocês já sabem. Essa imunidade adaptativa, ela subdivide-se didaticamente em humoral, que é a parte onde há a função dos linfócitos B, e a celular, né? Que é a parte da resposta imune adaptativa, onde nós temos as respostas induzidas pelos linfócitos T. Vou começar falando um pouquinho, relembrando um pouquinho do que vocês viram na unidade, pela imunidade celular, tá? Na imunidade celular, nós temos basicamente, tá? Os linfócitos TCD4 e TCD8. Os linfócitos TCD4 são chamados de auxiliares e têm como função auxiliar nas respostas imunológicas. Já os linfócitos TCD8, que são os linfócitos dito como citotóxicos, eles têm a função de eliminar células infectadas ou danificadas. Esses linfócitos, pessoal, para que eles comecem a agir contra micro-organismos patogênicos, eles precisam ser primeiramente ativados. Como que eles são ativados? Eles são ativados por meio do reconhecimento de antígenos proteicos na forma de pedacinhos, ou seja, de peptídeos curtos de uma proteína maior, apresentada por células apresentadoras de antígenos. Então, os linfócitos TCD4 e TCD8, a princípio, eles são linfócitos virgens, que precisam ser ativados por células apresentadoras de antígenos, e depois eles se subdividem-se em linfócitos efetores e linfócitos de memória. Esses linfócitos de memória, eles podem também ser ativados por células apresentadoras de antígenos, tá? Então, começando aqui pelos linfócitos TCD4, pessoal, os linfócitos TCD4, eles podem ser, os linfócitos virgens são ativados somente pelas células dendríticas. Então, quando o linfócito TCD4 é um linfócito virgem, somente a célula dendrítica é capaz de ativá-lo, tá? Já quando o linfócito TCD4 se transformou em linfócito efetor e de memória, ele pode ser ativado pelos macrófagos e também pelos linfócitos B. Olhando um pouquinho aqui agora, para os linfócitos TCD8, eles são menos exigentes do que os linfócitos TCD4, e isso está relacionado intimamente com a função deles de eliminar células infectadas ou danificadas. Eles podem ser ativados por qualquer célula nucleada, ou seja, qualquer célula do corpo, qualquer célula nucleada, ela é capaz de ativar os linfócitos TCD8. Tá? Para ajudar a lembrar, eu costumo dizer que os linfócitos TCD4 eles são parecidos com as mulheres, né? São mais exigentes e sempre tem uma exceçãozinha. E os TCD8 são os homens, né? São mais simplão mesmo, eles não têm muita frescura. É só para tentar ajudar vocês a lembrarem, tá? Ok, pessoal, então existem células específicas para ativar os linfócitos TCD4, que são as células apresentadoras de antígeno profissionais, e existem células, qualquer célula nucleada que é capaz de ativar os linfócitos TCD8. Né? Como é que essas células ativam? Como é que essas células que apresentam os antígenos para o TCD4 e para o TCD8 fazem essa apresentação? Estas células, elas reconhecem um antígeno, processam esse antígeno e pegam apenas pedacinhos de proteínas desse antígeno e apresentam na sua superfície ligado a moléculas
do complexo principal de histocompatibilidade, ou seja, moléculas do MHC. E aí tem duas classes aqui de moléculas, né? Nós temos a molécula do MHC de classe 2, que vai estar na superfície das células dendríticas, dos macrófagos e dos linfócitos B, ligadas aos antígenos, aos peptídeos do antígeno que eles processaram, e são, então, apresentadas para os linfócitos TCD4 ligados a essa molécula de MHC de classe 2. Já as moléculas do MHC de classe 1, elas são ligadas a antígenos livres no próprio citoplasma das células e ela é expressa na superfície de qualquer célula nucleada para apresentar antígenos aos linfócitos TCD8. O que é que acontece então, pessoal, depois dessa ativação primária? Vamos dizer que estas células aqui representadas sejam células virgens. O que vai acontecer com estas células? Essas células, primeiramente, vão receber o sinal das moléculas do MHC, né, de classe 2, no caso do TCD4, e de classe 1, no caso do TCD8, e vão receber também um segundo sinal. Então, ao mesmo tempo que os linfócitos se ligam ou ao MHC de classe 1 ou MHC de classe 2, lá nas células que estão apresentando antígenos para eles, eles também se ligam a outras moléculas que ficam na superfície destas células. E essa ligação à segunda molécula na superfície das células apresentadoras é chamada de segundo sinal e é um sinal coestimulador fundamental para que os linfócitos estejam ativados, né? Então, para o linfócito TCD4 e TCD8 se ativar, eles precisam se ligar à molécula do MHC2, ligada ao antígeno, no caso do TCD4, e à molécula do MHC1, ligada ao antígeno, no caso do TCD8, e precisam também se ligar a moléculas de superfícies da célula que estão apresentando esses antígenos para eles. E só recebendo esse segundo sinal, ali advindo da molécula na superfície da célula que está apresentando o antígeno para eles, é que eles se tornam ativados. Aonde é que acontece a ativação dos linfócitos T virgens? Os linfócitos T virgens, eles são ativados lá dentro dos órgãos linfóides secundários, tá? Então, aqui no exemplo, a gente tem um linfonodo. Então, os linfócitos T virgens, eles vão ficar lá dentro do linfonodo, quietinhos, paradinhos, e vão ser ativados quando uma célula apresentadora de antígeno for lá apresentar antígenos para elas, tá? Após essa ativação, o que acontece com esses linfócitos T? Eles vão se diferenciar em linfócitos, vão deixar de ser linfócitos virgens e vão se diferenciar em linfócitos T efetores e linfócitos T de memória, tanto para o TCD4 quanto para o TCD8. O que significa isso? Esses linfócitos virgens, eles vão ser ativados e vão começar a se multiplicar. Um tanto desses clones de célula que se multiplicaram vão se transformar em células T de memória, que vão ser células que têm como função manter uma memória imunológica. Então, elas vão ficar reservadas no nosso organismo, sobrevivendo por longos períodos, para que quando o indivíduo entrar em contato de novo com esse mesmo antígeno, já haja uma montagem rápida e mais efetiva da resposta imunológica. Elas não vão precisar mais ser ativadas, se transformar em um subtipo para então fazerem as suas ações. A resposta já vai ser mais rápida com essas células T de memória. Um outro tanto das células virgens vai se diferenciar em células T efetoras. O que são essas células T efetoras?
são as células que vão, de fato, agir na resposta imunológica naquele momento, tá? Que vão fazer as suas ações, como, por exemplo, o linfócito TCD4, os subtipos de linfócitos TCD4 efetores vão ativar macrófagos, vão ativar linfócitos B, vão induzir inflamação. Enquanto que os linfócitos TCD8 efetores vão fazer a eliminação das células infectadas ou danificadas. É importante a gente destacar, pessoal, que os linfócitos TCD4 efetores podem ser de subtipos distintos, como o linfócito do tipo TH1, TH2 e TH17. O que é que faz com que um linfócito virgem se transforme em TH1, ou se transforme em TH2, ou se transforme em TH17? A citocina que vai estar sendo produzida pela célula apresentadora de antígeno no momento da apresentação do antígeno para o linfócito TCD4 virgem. Como é que a célula apresentadora de antígeno escolhe qual tipo de citocina ela vai produzir? Dependendo de quem é o antígeno que ela fagocitou, dependendo de qual é o micro-organismo que ela reconheceu, tá? Então, cada um desses subtipos de linfócitos TCD4 efetores, eles vão desempenhar ações diferentes dentro da resposta imunológica. Por exemplo, o linfócito TCD4 do subtipo TH1, ele vai estar envolvido na defesa contra patógenos intracelulares que foram fagocitados. Então, o linfócito TH1, ele vai ajudar, TCD4 do subtipo TH1, ele vai ajudar as células dendríticas, as células NK e os macrófagos a eliminarem micro-organismos intracelulares. Os linfócitos TH2, eles vão ser eficazes, vão agir na defesa contra patógenos extracelulares, ou seja, contra patógenos grandes, como por exemplo os eumintos, e vão agir principalmente induzindo os linfócitos B a produzirem anticorpos para ativação dos eosinófilos, para que os eosinófilos possam destruir os eumintos. Vão agir quando o indivíduo tem algum tipo de alergia, induzindo os linfócitos B a produzirem anticorpos que vão ativar os mastócitos e vão estar presentes também lá na asma. Os linfócitos TCD4 do tipo TH17, eles vão ser ativados na defesa contra patógenos extracelulares, especificamente contra fungos, algumas bactérias extracelulares, e eles estão envolvidos em muitas doenças autoimunes, tá? Os linfócitos TCD8, eles são mais simples. Eles basicamente só se dividem em linfócito T de memória e T efetor, só um tipo de T efetor que vai ter como função encontrar células infectadas ou danificadas que vão estar expressando o MHC de classe 1 e liberar granzimas e perforinas que eles têm em seu citoplasma e liberar para matar essa célula que vai estar infectada ou danificada. Basicamente isso, tá? Falando um pouquinho agora, pessoal, da imunidade adaptativa do tipo humoral, que é a imunidade mediada por anticorpos, ou seja, vai ser uma imunidade onde a gente vai ter a ação do linfócito B. O linfócito B, pessoal, ele então, como a gente já sabe, a célula da imunidade humoral e é o responsável pela produção dos anticorpos. Para isso, esse linfócito B, ele precisa primeiramente ser ativado. Como ele é ativado? Ele reconhece diretamente os antígenos dos agentes patogênicos, tanto antígenos proteicos quanto não proteicos. Então, ele vai reconhecer tanto proteínas quanto outras substâncias que façam parte do agente patogênico que não sejam proteínas. Após esse reconhecimento, eles serão ativados e se diferenciarão em plasmócitos, que serão as células produtoras de anticorpos. Vale ressaltar, pessoal, que o plasmócito ele é uma evolução do linfócito B, tá? Ele não deixa de ser um linfócito B.
Ele é só a última evolução do linfócito B, ok? Voltando a falar dessa ativação do linfócito B, eles podem reconhecer tanto antígenos proteicos quanto antígenos não proteicos. Mas aí a gente tem uma pequena diferençazinha no modo como esse linfócito B vai ser ativado. Quando ele encontrar antígenos lá nos micro-organismos não proteicos, como algum açúcar, por exemplo, esses antígenos não proteicos, normalmente, eles são do tipo multivalentes. O que é isso? Eles têm normalmente mais do que um sítio de ligação para os receptores do linfócito B, tá? Como lá o anticorpo IgD que fica na superfície do linfócito B. Sendo assim, ele consegue se ligar em mais de um pedacinho do antígeno. E aí, o antígeno B, o linfócito B, ele vai ser estimulado de uma maneira mais forte. E aí, ele sozinho, só de se ligar com esse antígeno não proteico, ele já vai se ativar e vai começar a produzir anticorpos. Qual que é o porém dessa ativação aqui do linfócito B, que é uma ativação independente, ou seja, uma ativação que não precisa da ajuda dos linfócitos T. O linfócito B vai se diferenciar em plasmócito, vai produzir anticorpos, porém ele vai produzir uma menor variedade de classes de anticorpos que tem uma afinidade um pouco menor para os seus antígenos. Resumindo, vai ser uma resposta um pouco mais fraca, um pouco mais branda dos linfócitos B e dos anticorpos que ele produz contra esse antígeno. Por outro lado, quando o linfócito B é ativado por proteínas do antígeno, esses antígenos proteicos, normalmente eles têm apenas um sítio de ligação para o receptor do linfócito B e por isso eles estimulam pouco os linfócitos B. É só um sinalzinho que o linfócito B recebe para se ativar. Dessa forma, o que ele faz? Ele vai pedir auxílio dos linfócitos T. E por isso que esses antígenos proteicos são chamados de antígenos T-dependentes, porque nesse caso o linfócito B se ativa fracamente, não consegue ainda se transformar em plasmócito e vai pedir o auxílio dos linfócitos T para se ativar. E aí ele apresenta esse antígeno que ele reconheceu para o linfócito TCD4, e aí o TCD4 vai dar uma ajuda, vai dar um empurrãozinho nele para ele se transformar em plasmócito e começar a produzir os anticorpos. Embora nesse tipo de resposta contra antígenos proteicos, ele precise da ajuda do linfócito T para se ativar, isso traz uma vantagem para a resposta contra os antígenos proteicos. Por quê? O linfócito B vai conseguir produzir uma maior variedade de classes de anticorpos e anticorpos com maior afinidade, ou seja, a resposta dos anticorpos produzidos pelo linfócito B vai ser muito mais forte quando ele pede essa ajuda para o linfócito T para reagir a antígenos proteicos. Ok, pessoal? Falando um pouquinho dos anticorpos. Os anticorpos, pessoal, eles podem se apresentar em diferentes estruturas, tá? A estrutura básica de todas as classes de anticorpos são monômeros. Contudo, em algumas classes de anticorpos, esses monômeros podem se rearranjar em dímeros, ou seja, dois monômeros juntos, como no caso do anticorpo da classe IgA, ou em pentâmeros, ou seja, 5 moléculas de monômeros juntas. Como é que é essa estrutura básica, esse monômero? Esse monômero dos anticorpos, eles são formados por duas cadeias pesadas de proteínas e açúcares e duas cadeias leves de proteínas e açúcares, tá? Porque
Os anticorpos são glicoproteínas, tá? Ainda, esse anticorpo ele se divide em duas regiões, a porção superior, que é chamada de região FAB, e a porção inferior, chamada de região FC. O que tem de interessante nessas regiões? A região FAB, ela vai ser o sítio de ligação aos antígenos. Então, são esses pedacinhos aqui de cima, essas duas partes aqui, que se ligam aos antígenos, que vão se ligar lá, grudar na bactéria, grudar no fungo, grudar no parasito, por exemplo. Então, como a gente tem uma diversa variedade de micro-organismos, essas regiões aqui precisam conseguir grudar certinho, encaixar como se fosse um quebra-cabeça em todos os tipos diferentes de micro-organismos. Então, essas regiões aqui são variáveis dentro de todas as classes de anticorpos, variando de acordo com o antígeno no qual eles precisam grudar. Essa porção aqui, que é a região FC, ela vai ser uma região constante dentro das classes de anticorpos. Então, todos os anticorpos da classe IgG vão ter os mesmos aminoácidos aqui, formando as proteínas dessa região FC. Os IgM vão ter a mesma configuração aqui também. E o mesmo vale para o IgG, para o IgE e para o IgD, para o IgG, para o IgE e para o IgD. Então, o que vai variar? Todos os anticorpos dentro de uma mesma classe vão ter essa estrutura igualzinha. E essa parte de cima deles vai variar de acordo com o antígeno. Então, todos os anticorpos da classe IgG vão ser igualzinho aqui. Mas aqui em cima, o anticorpo que for para uma determinada bactéria vai ser diferente do que um anticorpo produzido numa resposta contra um euminto, por exemplo. Ok? Então, a região FAB contém as porções variáveis e é o sítio de ligação aos antígenos, e a porção FC é a parte inferior, é constante dentro das subclasses e é a parte que fica ligadinha na superfície das células da nossa imunidade, tá? Como, por exemplo, o anticorpo IgD pode ficar grudadinho na superfície dos linfócitos B. E aí, pessoal, podem ser, então, produzidas pelos linfócitos B, como eu comentei, diferentes classes de anticorpos. Anticorpos que vão ser da classe IgG, anticorpos que vão ser da classe IgD, IgE, IgA, que pode se apresentar em monômero ou em dímero, e o IgM, que pode se apresentar quando está ligado à superfície da célula em monômero e quando está solúvel em pentâmero. É importante a gente ressaltar também qual é a primeira classe de anticorpos a ser produzida, tá? A primeira classe de anticorpos a ser produzida sempre em todas os primeiros contatos com o antígeno são os anticorpos da classe IgM. Depois, com o decorrer da montagem da resposta imunológica, né, conforme a infecção vai progredindo e a resposta imunológica vai sendo montada, esse anticorpo da classe IgM, ele sofre mudanças lá naquela partezinha da região constante e se transforma em anticorpos da classe IgG, ok? Esses anticorpos da classe IgG, eles vão perdurar, podem permanecer na nossa circulação em baixos títulos até por toda a nossa vida, garantindo uma proteção constante, garantindo uma memória para a nossa resposta imunológica. E aí aqui, pessoal, coloquei quais são as funções de cada um das classes de anticorpos, tá? Existem diferentes classes, porque cada uma dessas classes tem funções diferentes, tá? E também se apresentam de modo diferente, tá? Esse aqui, então, é um resumão, depois vocês deem uma olhadinha com carinho nessas propriedades e na estrutura desses anticorpos.
Era mais ou menos isso, os principais pontos que eu queria levantar para vocês. Um abraço e até a próxima.